Fala, meus queridos alunos dos anos A e B, Colégio Coração de Jesus, professor André Martins de Biologia aqui gravando essa segunda videoaula para vocês, tá bom? Pessoal, essa videoaula ainda é sobre o módulo 1, tá certo? O livro 1, Vida e Biosfera, e ela vai aqui a partir da página 17, tá bom? Eu falei na aula passada sobre duas teorias vigentes no século 17 que tentavam ali explicar o surgimento dos seres vivos. Uma delas era a teoria da abiogênese, ou geração espontânea, que afirmava que um ser vivo podia surgir a partir da transformação da matéria inanimada. Outra teoria era a teoria da biogênese, que afirmava que um ser vivo só poderia surgir a partir da reprodução de outros seres vivos, tá bom? Com o experimento de um jovem cientista francês chamado de Louis Pasteur, a teoria da biogênese foi comprovada, tá certo? Entretanto, surgiu uma pergunta muito oportuna. A questão era a seguinte: se um ser vivo só pode surgir a partir da reprodução de outros seres vivos, como surgiu o primeiro ser vivo? Então, hoje, a gente não tem uma resposta ainda 100% eficaz e eficiente para essa pergunta. Entretanto, acredita-se que o primeiro ser vivo, na verdade, a matéria orgânica, as moléculas orgânicas, para formar os primeiros seres vivos, surgiram a partir de compostos inorgânicos, tá certo? Então, compostos inorgânicos presentes na atmosfera da Terra primitiva deram origem ali às primeiras moléculas orgânicas que iriam formar a matéria orgânica do primeiro ser vivo, tá bom? Então, com isso, a gente vai aprender melhor sobre isso nessa aula, beleza? Meus queridos, para tentar comprovar essa hipótese de que as primeiras moléculas orgânicas surgiram a partir de compostos inorgânicos, um químico estadunidense chamado de Stanley Miller fez um experimento em 1953 que tentava simular as condições da Terra primitiva. Você sabe que quando a Terra se formou, ela demorou muitos anos para ter uma atmosfera ali primitiva. Entretanto, apesar de ter essa atmosfera, ela passou ainda por muitos anos sendo bombardeada por descargas elétricas, raios ultravioletas com muita intensidade e, claro, corpos celestes que entravam em colisão com o nosso planeta, tá certo? Isso aí acredita-se que foi fonte de energia para que moléculas inorgânicas, como é o caso desses gases aqui, formassem moléculas orgânicas. Moléculas essas que servem para formar matéria orgânica, tá bom? Pessoal, o Stanley Miller ele fez um experimento, ele construiu uma máquina que você pode ver aí na página 17 do seu livro 1, que não vale a pena desenhar aqui. O importante da questão é o seguinte, que essa máquina do Stanley Miller, que esse experimento do Stanley Miller foi feito da seguinte maneira. Ele pegou ali os gases, gás metano, CH4, amônia, NH3, e o gás hidrogênio, que é o H2, e o vapor de água. Com isso, ele colocou esses gases, tá certo? Essa mistura de gases dentro dessa máquina, e esses gases iriam circulando dentro dessa máquina e iriam sendo atingidos por descargas elétricas. E também esse vapor de água conferia uma grande temperatura, uma temperatura elevada dentro desse aparelho, tá bom? Aí, pessoal, quando esses gases aquecidos e bombardeados por descargas elétricas passavam lá por uma parte da máquina, quando chegavam lá num certo segmento do seu aparelho, eles eram condensados devido à entrada de um ar mais frio. Então, no final do experimento, o Stanley Miller conseguiu uma solução aquosa e essa solução aquosa continha sim moléculas orgânicas. E quais eram essas moléculas? Eram aminoácidos, a alanina e a glicina, tá certo? Então o Stanley Miller provou que a partir de moléculas inorgânicas poderia sim surgir moléculas orgânicas, tá bom? Entretanto, meus queridos, o experimento do Stanley Miller hoje tem apenas um valor simbólico. Por quê? Porque os gases imaginados por ele, que ali formavam a atmosfera primitiva, não estavam corretos. Acredita-se que hoje
acredita-se hoje que, mais provavelmente, os gases que formavam a atmosfera da Terra primitiva eram esses aqui, ó. 80% de gás carbônico, CO2, 10% ali aproximadamente de gás metano, CH4, 5% ali aproximadamente de monóxido de carbono, que é o CO, 5% de gás nitrogênio, que é o N2, e claro, vapor de água. Então, se em alguma prova de vestibular ou em alguma prova mesmo no colégio for perguntado por que os gases, por que o experimento do Stanley Miller hoje tem apenas um valor simbólico, é porque os gases imaginados por eles que formavam ali a atmosfera primitiva não estavam corretos, tá certo? A composição da atmosfera primitiva acredita-se hoje que era diferente da composição imaginada pelo Stanley Miller, beleza? Pessoal, a ideia de que compostos inorgânicos podiam dar origem às moléculas orgânicas deu origem a uma teoria chamada de teoria da evolução molecular. Essa teoria afirma que os compostos inorgânicos, aliás, moléculas inorgânicas presentes nos gases da atmosfera, presentes no ar da atmosfera primitiva, deram origem às primeiras moléculas orgânicas pequenas. Exemplo de moléculas orgânicas pequenas: aminoácidos, glicídios pequenos, bases nitrogenadas, ácidos graxos. Sobre essas moléculas vocês vão ver mais aprofundado no decorrer dessas aulas. O que importa para nós é o seguinte: quando essas moléculas orgânicas pequenas se formaram, elas começaram a reagir entre si e formaram moléculas orgânicas grandes, como por exemplo, proteínas, lipídios, glicídios maiores, tá certo? Próprio DNA e RNA, tá certo? Que são ácidos nucleicos. Então, pessoal, essas moléculas orgânicas grandes foram se aglomerando até que atingiram a capacidade de controlar as suas reações químicas, tá certo? E se autoduplicar. Quando essas moléculas orgânicas se agruparam e formaram uma estrutura capaz de controlar suas reações químicas e se autoduplicar, a gente teve aí o esboço de metabolismo e reprodução. Duas características importantíssimas, ou seja, duas características que marcam a vida de um ser vivo, tá bom? Pessoal, experimentos em laboratório dão indícios de como as moléculas orgânicas precursoras da vida se aglomeraram para formar ali o que se assemelhou ao primeiro ser vivo. Por quê? Fizeram um experimento e descobriu-se que quando você tem proteínas, tá certo? Em uma solução aquosa, e essa solução aquosa ela tem um certo grau de salinidade pH, essas proteínas elas vão se aglomerar e vão ser envolvidas por uma camada, por uma película de água. Você pode ver aqui no meu exemplo. Isso aqui seria as minhas proteínas, uma molécula orgânica. E ao redor você teria aqui uma película de água. Essa estrutura aqui a gente chama de coacervado. Então, coacervado é um indício de que as moléculas orgânicas, tá certo? Em uma solução aquosa com um certo grau de salinidade e acidez se aglomeram para formar glóbulos, tá bom, pessoal? Então daí veio a ideia de que os primeiros seres vivos surgiram nos oceanos da Terra primitiva, tá bom? Pessoal, então, essas moléculas orgânicas se aglomerando, elas poderiam ali ter formado um esboço do que seria a primeira membrana plasmática, e essa membrana plasmática poderia ali ter envolvido outro tipo de molécula orgânica, como por exemplo o RNA ou DNA. Esse aglomerado microscópico de moléculas orgânicas poderia sim ter adquirido a capacidade de controlar suas reações químicas e a capacidade de se autoduplicar, ou seja, um esboço de metabolismo e reprodução. E assim poderia ter surgido ali basicamente o primeiro ser vivo. Esse evento, acredita-se que ele ocorreu há 3,5 bilhões de anos atrás.
Ou seja, esse evento do surgimento ali do que seria o primeiro ser vivo pode ter ocorrido, evidências mostram que ele ocorreu mais ou menos ali há 3,5 bilhões de anos atrás. Beleza até aí? Eu espero que sim. Pessoal, depois que o surgimento do primeiro ser vivo, dos primeiros seres vivos, está basicamente explicado pela teoria da evolução molecular, ou seja, ainda não é uma resposta definitiva, mas é a mais aceita no meio acadêmico, outra questão surgiu. Como é que esses seres obtinham energia para manutenção, para manter o seu metabolismo? E a partir dessa pergunta surgiu duas teorias. Surgiu duas hipóteses. Uma hipótese afirmava que esses seres eram heterotróficos, ou seja, obtinham seu alimento a partir da matéria orgânica, ou seja, englobando-se, consumindo ali a matéria orgânica que estava no meio. E a outra hipótese é que esses seres eles eram autotróficos, ou seja, eles produziam energia, eles obtinham energia a partir de reações que ocorriam entre compostos químicos. Até hoje a gente divide os seres assim, em seres heterotróficos e autotróficos. Basicamente, os seres heterotróficos são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento, e os seres autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Um exemplo de ser autotrófico muito bem conhecido hoje são as plantas, que são seres fotossintetizantes que produzem a energia que necessitam a partir de uma reação química conhecida como fotossíntese, tá bom, pessoal? Entretanto, segundo aí o livro de vocês, a hipótese mais aceita é que os primeiros seres vivos eles eram seres autotróficos, mais especificamente do tipo quimiohalito-autotróficos. Ou seja, um ser quimiohalito-autotrófico é um ser que obtém energia a partir dessa reação aqui. Esses seres eles iam pegar o sulfeto de ferro, o sulfeto de hidrogênio, tá certo? Que é basicamente o gás sulfídrico, que é também conhecido como gás sulfídrico, e a partir desses dois reagentes, eles iriam produzir de sulfeto de ferro o gás hidrogênio e a energia que eles necessitam. Então não esqueçam disso. Segundo o livro de vocês aí, a hipótese mais aceita é que os primeiros seres vivos eles eram autotróficos, mais especificamente do tipo quimiohalito-autotróficos, tá certo? Realizavam essa reação aqui para obtenção de energia para manter o seu metabolismo, tá certo? A partir desses seres, acredita-se que surgiu ali os seres fermentadores, que realizam a fermentação, depois vieram os seres fotossintetizantes, que conhecemos hoje, que são as plantas, e por último surgiram ali os seres que realizavam a respiração aeróbica, que vamos explicar também no decorrer dessas aulas, tá bom? Pessoal, a partir da evolução ali do metabolismo dos seres quimiohalito-autotróficos, surgiram seres fotossintetizantes. E os primeiros seres fotossintetizantes realizavam essa reação química aqui para obter alimento. Ou seja, os primeiros seres fotossintetizantes, eles pegavam ali gás carbônico, sulfeto de hidrogênio, que é o gás sulfídrico, e energia, geralmente energia luminosa, tá certo? Com isso aqui, eles produziam glicídio, que é ali a fonte de energia do ser, ou seja, é o seu alimento, e também enxofre e água, tá bom? Essa aqui é o esboço da primeira fotossíntese realizada pelos primeiros seres fotossintetizantes, tá certo? Com o passar de alguns milhares de anos, tá certo? Esses seres evoluíram ainda mais e aí surgiram seres fotossintetizantes modernos. Ou seja, os seres fotossintetizantes modernos hoje conhecemos como plantas e algumas bactérias, que são as cianobactérias, tá bom? Os seres fotossintetizantes atuais, eles realizam a seguinte reação química para a obtenção de alimento. Um ser fotossintetizante atual
ele vai pegar ali o gás carbônico, ao invés de usar sulfeto de hidrogênio, ele vai utilizar água e energia luminosa. Com esses três elementos aqui, com essas três substâncias, eles vão produzir glicídio, que é ali o alimento do ser fotossintetizante, e o oxigênio. Galera, esse oxigênio aqui, ele foi de crucial importância para a mudança nas condições de vida do nosso planeta. Por quê? Porque até então, até o surgimento dos seres fotossintetizantes atuais, o gás oxigênio presente na atmosfera era muito pequeno. Quando esses seres passaram a realizar essa reação química aqui, para a produção de comida, tá certo? E esse gás aqui foi liberado na atmosfera, a atmosfera mudou e as condições de vida na Terra também mudaram. Por quê, professor? Porque isso deu brecha para surgir os seres que realizam o que a gente conhece hoje como respiração celular, tá certo? Um ser que realiza respiração celular, conhecido, são a maioria dos seres atuais. Os mamíferos, tá certo? O ser humano é um ser que realiza respiração celular, beleza? Pois. Com o surgimento dos seres fotossintetizantes atuais, eu já falei para vocês que o nível de oxigênio, de gás oxigênio na atmosfera terrestre aumentou bastante. E aí, isso deu brecha para surgir, há 2 bilhões de anos atrás, os seres que realizam respiração aeróbica ou respiração celular. Aí você pergunta, professor, quais são esses seres? Bem, todos os mamíferos realizam esse tipo de reação química para a obtenção de energia, tá certo? E você preste atenção que a respiração aeróbica, ela é basicamente o inverso da fotossíntese. Enquanto para realizar a fotossíntese, um ser precisa de dióxido de carbono, água e energia luminosa para produzir glicídio e oxigênio, o ser que realiza a respiração aeróbica, ele vai precisar de glicídio, gás oxigênio, para produzir gás carbônico, água e a energia que ele necessita. Então, meus queridos, preste atenção. Com a evolução, ou seja, com o surgimento dos seres fotossintetizantes atuais, há 3 bilhões de anos atrás, o nível de oxigênio na atmosfera aumentou, tá certo? E com isso pôde surgir os seres que realizam respiração aeróbica, há 2 bilhões de anos atrás. Essa respiração aeróbica é uma reação química basicamente inversa à fotossíntese, onde o ser vai ter aqui, onde um ser vai precisar de glicídio, gás oxigênio, e com isso aqui ele vai produzir gás carbônico, água e energia, tá bom? Pessoal, com isso aí a gente fecha o livro 1, tá certo? Uma pequena revisão do livro 1, que é Vida e Biosfera. Espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Ao longo desses dias a gente vai ter mais videoaulas, tá certo? Então, meus queridos, foi um prazer. Tchau e abraço.